Quando nasce uma criança, nasce a história da cólica, né? Não tem jeito. A criança dá um pio no terceiro dia de vida, a avó já vai falar que é cólica. Por quê? Porque realmente é muito comum. Não é à toa que essa cultura apareceu. Em torno de 40% das crianças vão ter as famosas cólicas. Só que mudou muito, gente. Então, aquela coisa de antigamente que a gente tudo era cólica, hoje mudou. Então, hoje nós temos conceitos, hoje a gente tem muita coisa legal para falar sobre cólica e, mais importante de tudo, a gente entendeu que a criança chora. Então, muitas vezes, aquela coisa que a gente achava que era cólica, não é. É colo, é necessidade de carinho e é seio materno. Às vezes era fome mesmo e a gente achava que a criança estava com cólica. Então, dentro do consultório, a mãe vira para mim e fala assim: quando que eu sei que a criança está com cólica? Eu brinco, você vai saber. Por quê, gente? Cólica é aquele choro que nada muda. Então, a criança vai chorar o tempo todo, não adianta pegar no colo, não adianta dar peito. E quando a gente pega as diretrizes, eles falam que são 3 horas de choro por dia para você considerar que a criança está com cólica. Ou seja, é realmente um desconforto. E já tem muito estudo que não chama mais de cólica, chama de transtorno gastrointestinal funcional. Olha como mudou. E por que esse nome? Funcional. Porque significa que faz parte da funcionalidade do intestino. Então, faz parte da formação que aquele intestino está sofrendo. E a gente antes ficava tentando achar causa e diagnóstico. Então, era refluxo, refluxo oculto, cólica. Hoje não. Hoje é transtorno gastrointestinal funcional, que significa e engloba tudo. Então é aquela criança que chora mais, que é mais chorona, e que ela vai ter mais desconforto gastrointestinal e tudo bem. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento e a gente sabe que vai melhorar. Então, quando completa lá para os seus 3 meses, esses sintomas, esse desconforto tende a ir aliviando cada vez mais, até um dia que parece que vira uma chave. E é muito comum os pais virarem e falarem isso. Tati, é isso mesmo? Vira uma chave e não tem mais cólica? É isso mesmo. Vira uma chave e esses transtornos gastrointestinais vão melhorar. Vai vir um monte de outra coisa depois, gente. Mas pelo menos as cólicas vão melhorar. E com a cólica tem muito mito, né? Então tem muita história de vó, muita história de bisavó, muita história de família. E a grande maioria das coisas, gente, é mito. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, o que a mãe come dá cólica no bebê? Não, gente. Pelo amor de Deus. O que você come vira proteína, gordura, carboidrato. Não tem uma ligação direta entre a sua boca e o seu peito. O que você come vai ser digerido pelo seu estômago e vai virar nutrientes e micronutrientes. Não vai formar gás, gente. Claro que o que você come é muito importante para a criança. Ajuda na formação do paladar da criança, o que é talvez mais importante do que a cólica. Então, você ter uma alimentação saudável é importante? É, pra caramba. Mas isso não significa que você está dando gás para a criança. Então, você deve ter uma alimentação saudável durante toda a amamentação. Mas isso não inclui você não comer o seu chocolatinho que você está com tanta vontade. Tu já está sem dormir. Tu também vai ficar sem comer o seu chocolatinho? Não, gente, pode comer o seu chocolate, pode tomar um café,
que para acordar depois de uma noite mal dormida. É claro, você não pode tomar 2 litros de café num dia. Você não pode comer 10.000 chocolates num dia, porque senão o seu leite ele vai sofrer modificações que vai atrapalhar o desenvolvimento do paladar da criança. É outra história. Agora, a cólica não vai causar. Tati, mas e o leite? E o macarrão? E o brócolis? E o feijão? Gente, ele pode causar gases em você. Você pode ter mais gases porque o seu intestino está mudando ali, porque antes tinha um útero grandão, um bebê dentro da sua barriga, e agora não tem. Então o intestino tá aí fazendo vários trabalhos, e aí pode ser que você tenha mais gás se você comer mais feijão, se você comer mais brócolis, mas para criança, não, não, não. A não ser que a criança tenha uma alergia à proteína do leite de vaca, uma alergia a um ovo, alergia, aí é outra história. Mas aí é uma criança diferente, é um diagnóstico médico. Dieta não tem menor necessidade de a mãe fazer dieta restritiva de leite, restritiva de carne, restritiva de qualquer outra coisa, tá? E Tati, o que causa cólica? Formação intestinal. Então, o intestino daquela criança está funcionando. De forma leiga, eu gosto de explicar que é como se o intestino nascesse cheio de buraco. E esses buracos eles vão sendo preenchidos ao longo dos primeiros 6 meses da criança. Então, essa formação dessa mucosa e também da microbiota intestinal, que são aquelas bactérias que povoam o intestino e que vão ajudar o intestino a digerir proteína, a digerir os alimentos e a combater os vírus e as bactérias que entram dentro do nosso organismo, ela está tudo se formando. E com isso, existe a produção de mais gás e mais dor, que algumas crianças vão chorar mais e outras crianças vão chorar menos. E existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir cólica? Tem. Parto normal. Por quê? O parto normal, você tem bactérias boas que colonizam o intestino da criança, melhorando a formação dessa flora bacteriana e diminuindo a formação dos gases. E seio materno. Por quê? Quando a criança está sugando o peito, ela suga vagarosamente. E com isso, existe um reflexo gastrocórico que faz com que o intestino dela se movimente mais fácil, eliminando de forma mais rápida os gases. Então, o seio materno previne a formação de gás. São as 2 coisas que mais previnem cólica. Então, não é a alimentação da mãe, gente, tá? E eu posso fazer alguma coisa para ajudar meu filho quando ele estiver com cólica? Hoje, graças a Deus, existem remédios que atuam na cólica. Diferente do que era antigamente, que eram remédios que atuavam na dor. Então, eram remédios que nós chamamos de sintomáticos, melhoravam os sintomas. Hoje a gente tem remédio que trata a cólica, tá? Que são os probióticos, que são bactérias que diminuem a absorção, melhoram a flora bacteriana, melhorando esse desenvolvimento e essa maturação intestinal. Então, hoje a gente tem esses probióticos, que eu não vou falar o nome, porque são prescrições médicas, ou seja, é o médico que vai passar, é o pediatra que vai passar, mas que estão disponíveis para todo mundo ter acesso. Todas as mães podem perguntar aos seus pediatras se você pode fazer um probiótico para melhorar na cólica. Tati, posso fazer preventivamente? Aí vai de conversa sua com o seu pediatra para que ele estabeleça os riscos e os benefícios. Então, se você tem muito risco de ter cólica, talvez valha a pena fazer preventivo. Se você não tem risco de ter cólica, não tem por que fazer um remédio se o seu risco de ter cólica é baixo. E para tratar, existe algum tratamento milagroso para cólica? Não existe. Então, hoje, a gente tem algumas medicações homeopáticas que podem ajudar.
Então, hoje a gente tem várias aí, que eu brinco, que é o famoso chazinho de camomila da vovó e a famosa fuxicória da vovó. Então, hoje a gente tem algumas medicações já prontas, pré-aprovadas, comprovadas, que ajudam na dor, e não o chazinho de camomila que não pode, né? Aquela massagem, aquela compressinha morna, aquele barriga com barriga, é óbvio que ajuda bastante até no vínculo da mãe, entender o choro daquela criança. E existe sim analgésicos que a gente pode usar para melhorar a dor da criança. E o que a mãe deve ficar atenta quando a cólica sai do normal? Aquela que não é tão normal e que tem alguma coisa que tem que ser investigado, que pode ser que não seja tão normal. Primeiro, perda de peso do bebê. Então, aquele bebê que não está ganhando bem peso. Aquela criança que chora mais de 3 horas no dia. Então, aquela criança que chora muito, que não dorme em nenhum momento, que não consegue relaxar, ou seja, tem que ser investigado outras coisas. Diarreia com muco e sangue, lembrando que o cocô da criança, gente, é líquido com grumo. Ele já é líquido e tem criança que vai fazer 10 cocôs por dia e não é diarreia. Mas a diarreia é mudança de padrão, ter gosminha, ter sangue nesse cocô, que são indicativos de gravidade, tá? E se você tá achando que a coisa não tá indo bem, eu brinco que o feeling da mãe muitas vezes é muito importante. Então, aquela mãe que às vezes vira e fala assim, Tati, não tá legal, é a mãe que a gente tem que estar mais de perto e a gente tem que ver se tem alguma coisa a mais que a gente pode ajudar. Para quê? Para que aquela criança passe por aquele momento fisiológico de forma mais saudável.